Iniciamos mais um Espiritismo e Educação aqui pela Web Rádio Estação da Luz, convidando a você para estar comigo e também com o nosso Ronaldo Gomes durante uma horinha em que vamos conversar sobre mais um tema importante à luz da doutrina espírita. Lembrando que você pode participar do Espiritismo e Educação enviando seu comentário, fazendo a sua pergunta através aí do WhatsApp, ou pelo Facebook, ou ainda pelo YouTube. Mas deixa eu passar a palavra aqui ao Ronaldo Gomes, meu querido amigo, que já está aqui na tela, compartilhando conosco, para a sua saudação inicial. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho. Mais uma vez aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade e todos vocês que nos acompanham. Gratidão a todos mais uma vez. Boa noite, Marco. Boa noite, Ronaldo. Vamos ao nosso bate-papo hoje, a nossa conversa com a doutrina espírita sobre um tema que toca para todo mundo, né? Essa que é a grande verdade. Os filhos difíceis e a harmonia do lar. Para introduzir esse tema, obviamente na visão espírita, nós vamos trazer aqui um trecho de um texto do benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade do nosso Francisco Cândido Xavier, que compõe o capítulo 34 do livro Encontro Marcado. E ele, justamente, neste capítulo, ele fala sobre os filhos difíceis e o que os pais devem fazer diante desses filhos. Mas eu vou, então, aqui destacar só um trecho, onde ele diz o seguinte, então, palavras de Emmanuel. Quando te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora e pede luz para o entendimento. O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres, que o tempo ocultou e que a lei te oferece de novo a presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. Jamais ergas a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre lhe possas elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Embora no dever de corrigi-lo, ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo, abençoa-o tantas vezes quantas se fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Bom, este é o trecho da mensagem do nosso Emmanuel, que está no livro Encontro Marcado. Ronaldo, vamos conversar aqui, logo pela primeira fala do nosso Emmanuel, porque ele está lembrando que o chamado filho difícil, filho problema e assim por diante, é um companheiro ou companheira nosso, ou seja, que está ligado a nós desde vidas passadas. Então entra aqui o contexto da reencarnação, não é mesmo? Pois é, aí me fez lembrar o Chico Xavier, que através da sua mediunidade veio reparar no atendimento que ele fazia fraterno a todos, justamente esse resgate. Quantas almas ali estavam ligadas a ele no passado? Divaldo Franco também, com a Mansão do Caminho, que eles chamam todos de filhos, e foram, de fato, filhos dele, e ele deixa claro isso, era uma missão dele, porque ele já está quase desencarnando, mas está cumprindo ainda as etapas dele, de vir também ao encontro, que veio a ele, dessas almas que estavam lá no passado ligadas a ele também, por alguma razão. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, enfim, N's. E nós que somos pais, filhos, avós, tios, enfim, de alguma forma, cuidamos de alguém difíceis. Se não fosse a reencarnação, justamente a belíssima página que Emmanuel nos traz,
para nos trazer. Boa noite aí, Wilson. Muita paz, boa noite a todos os nossos amigos aí de Recife. E que nós devemos, então, agradecer a Deus pela lei da reencarnação. Porque essa reparação, esse resgate de retorno conosco de almas que aparentemente difíceis, na verdade, se estão e são difíceis, é porque, de alguma forma, eu contribuí. Salvo, nós já comentamos aqui, aliás, foi você que comentou, algumas almas, alguns espíritos encarnados, que muitos espíritos imperfeitos, de fato, com problemas sérios de evolução, pedem para alguns pais que nada tenham a ver com ele, mas que estejam preparados para recebê-lo. Isso é uma outra situação. Mas a maioria, a grande maioria, é a troca de experiência que nós vamos tendo aqui. E aí é o que diz Emmanuel: paz, prece, pedir forças aos bons espíritos, a Deus, para que possamos não falir mais uma vez nessa caminhada, como nos diz Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É verdade, Ronaldo, né? Nós temos que lembrar que todos nós, ainda, né, no atual estágio de progresso espiritual, todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós. Claro que cada um no seu grau de imperfeição e também, claro, no seu grau de perfeição nas conquistas que já realizou. O que nos leva, então, a entender que o chamado filho difícil, o filho problema, o filho que só nos dá dor de cabeça, ele, muito provavelmente, você bem colocou isso, é um espírito ligado a nós, vindo de outras existências. São os laços reencarnatórios. E hoje estamos nesse papel de pai ou mãe, né, de pais e filho. Mas esse papel pode ter sido outro em existências passadas. Então, a lei da reencarnação abre para nós a explicação. Porque, às vezes, eu ouço isso, vocês também já devem ter ouvido, Ronaldo, os nossos ouvintes também, assim, mas o que foi que eu fiz para ter esse filho desse jeito? Porque Deus está me castigando. Bem, olha só, vamos tentar responder à luz do Espiritismo essas duas grandes perguntas. Primeiro, o que foi que eu fiz para ter esse filho? Bem, nesta encarnação, nada. Mas, com a reencarnação, aí nós jogamos lá para o passado. Porque ninguém recebe ninguém gratuitamente, muito menos por acaso. Então, você tem um vínculo com ele e ele tem um vínculo com você. E a bênção da reencarnação é a oportunidade da reparação, ou seja, de cobrir esse passado através dos esforços no perdão, na compreensão, no amor. Bom, então temos resposta para a primeira pergunta. E a segunda? Por que Deus está me castigando? Não. Deus não castiga nenhum de seus filhos, porque Deus nos ama. Então, o que ele diz assim, olha, vem cá vocês dois, vem cá. Vocês vêm se pegando nas últimas existências, mas vocês precisam se entender e parar com essa perseguição, com tudo isso. Então, eu vou providenciar que vocês dois novamente reencarnem juntos. Só que agora vamos inverter os papéis. Quem foi filho vai ser pai, quem foi pai vai ser filho. Nós vamos inverter. E vocês aqui, junto de mim, agora, vão prometer que vão fazer todos os esforços possíveis para superar esse passado e começarem a construir o relacionamento no amor. Sei que vai ser difícil, eu sei, mas tenha calma, porque eu vou colocar entre vocês uma alma boa, que no caso aí vai ser a mãe ou vai ser o pai, ou vai ser um irmão, uma irmã, e essa alma boa, que também tem ligação com vocês, vai fazer a ponte, né? Vai fazer o equilíbrio. Então, com essa visão, não é, Ronaldo? Não tem castigo.
Nós não estamos sendo castigados porque o filho nos dá dor de cabeça e aborrecimento. Na verdade, nós estamos tendo a oportunidade de nos repararmos com ele, né? De nos reconstruirmos com ele. Aliás, era uma boa explicação aqui à luz da doutrina espírita sobre esse aspecto da reencarnação. Porque nós não estamos aqui para pagarmos nada. E o Gerson, vamos lembrar dele mais uma vez, ele falava da reparação, o resgate, como queremos colocar. Sim. A lei divina é de amor, e o amor existe uma coisa chamada disciplina, reparação. Não é amar ao próximo o que queres que o próximo te faça? Então, Marcos, uma observação seria importante. Afinal de contas, olha só, o que é a encarnação? Eu não estou chegando na reencarnação. Na encarnação, nós vamos começar a entender o que é o processo de reencarnação. Ou eu estou falando alguma coisa fora de contexto? Não, tá certo. E sabe, Ronaldo, Kardec pensou nessa pergunta também, para poder começar a dialogar com os espíritos e entender a nossa vida humana. Então, nós vamos pedir aqui a todos que estão nos acompanhando que peguem o livro dos Espíritos, se não for possível agora, depois do programa, e se remetam à questão de número 132. E quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, ou seja, por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui na Terra com esse corpo material? Por que estamos com este e com aquele? Qual é a finalidade? E os espíritos superiores esclarecem isso dizendo, olha, a encarnação é necessária porque coloca o espírito em contato com as provas que são importantes para que ele tenha aprendizados e consiga se desenvolver, tanto intelectualmente quanto moralmente, porque ele é destinado por Deus a chegar um dia na perfeição. E tem mais, tem uma outra finalidade, a encarnação. É de nós aqui na Terra fazermos a nossa parte na criação divina, colaborando com Deus. Como? Por exemplo, cuidando do próprio planeta. Isso é colaborar com Deus. Estabelecendo a lei de amor nos relacionamentos sociais. Isso é colaborar com Deus. Então, são duas finalidades da encarnação. A de nos colocar em prontidão, né, para o nosso desenvolvimento, dentro das provas, dentro dos aprendizados necessários, e assim também fazer de nós colaboradores mais diretos de Deus. É por isso que nós encarnamos aqui na Terra. Aí fica a belíssima explicação. Então, para que reencarnar? Boa pergunta, Ronaldo. Pois é, tudo bem, já tive uma encarnação, tá tudo certo, não está? Bem, até poderia, mas acontece que o desenvolvimento intelectual e moral total não dá para fazer numa única encarnação. Ainda mais se nessa encarnação você resolver se revoltar contra Deus e mergulhar no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no materialismo e vai por aí afora e acabar cometendo o mal. Então, isso vai levar você a ter que ter outra encarnação. Mas por quê? Porque você tem que reparar o que fez. Você tem que assumir as consequências daquilo que você semeou, daquilo que você fez. Então vai ter que ter outra encarnação. Não tem como escapar disso. Porque então, nessa primeira você não aprendeu. Então não é só com a natureza, é a natureza humana e espiritual com quem eu vou convivendo e vou cometendo atrocidades. Daí, então, um dos aspectos é o contexto familiar do processo de reencarnação na reparação. Voltamos ao assunto. Exatamente. Porque nós vamos, então, nos vinculando a este, a aquele, né? Vamos construindo a nossa história, nunca isolados. A nossa história sempre é construída com a história dos outros. Então, aqueles que nós lesamos vão vir conosco também. E lembrando que quem comete o mal pode provocar no outro o ódio, o desejo de vingança. Então, são
as teias que formam uma rede complexa que vai nos envolvendo. E aí nós vamos vir para cá de novo, no núcleo familiar, porque a família é a base da sociedade, é o núcleo básico. Então, e nós podemos vir em diversas condições até conseguirmos aprender. Alguém vai nos perguntar, quanto tempo isso demora? Bem, vamos lembrar um caso que está no livro Ação e Reação, do André Luiz, através também da psicografia do Chico Xavier, e que é o caso lá do Sabino. E, segundo as informações que constam lá no capítulo, Sabino era um espírito que estava encarnando e tendo períodos no mundo espiritual há já 1000 anos. E tanto encarnado quanto no mundo espiritual, nesses 1000 anos, ele só cometeu o mal. Sempre. Sempre. Só que agora ele estava encarnado. Filho de uma mãe solteira, vivendo no interior, mais para o interior aqui do país, uma pobreza terrível, e ele, na descrição do André Luiz, era assim, um corpo disforme, uma espécie de massa humana, era o Sabino. O que condoeu muito, né, ao André, o Hilário, lá também o seu companheiro, que estava em aprendizado. Então eles recebem a explicação do instrutor Silas. Ele falou, olha, o que vocês estão vendo não é castigo divino, é consequência. Na verdade, a bondade e o amor de Deus travaram o Sabino, para que ele tivesse pelo menos uma encarnação em que ele não tivesse nenhuma condição de cometer o mal, ficasse totalmente dependente do amor da sua mãe, porque ele está muito necessitado disso. Então, nesta encarnação, digamos assim, Deus olhou para ele e disse, basta, meu filho, chega, já, você precisa agora aprender o amor. Então, nós agora entendemos essa situação. E olha a importância da família, porque ele não veio simplesmente para sofrer dentro das suas consequências nesse corpo disforme. Ele veio para receber cargas de amor, de afeto da mãe. Mãe totalmente vinculada a ele também, de encarnações passadas. Aliás, a ex-comparsa dele nos crimes, porque ela já tinha se regenerado. Olha que beleza. Marcos, há outros contextos que nós poderíamos aqui colocar e que vem levar realmente essa importância, então, da educação na família, sendo levada a sério, nesse aspecto desde a infância, ou seja, mesmo antes do nascimento, como nós já falamos aqui em outros programas nossos. Então, essa importância da educação, levando em consideração as nossas próprias deficiências e limitações, que não são fáceis. Mas procuremos, então, à luz da doutrina espírita, aliás, não só à luz da doutrina espírita, a própria ciência psicológica, psiquiatra, a medicina, tantas vezes, está aí mostrando que o contexto familiar tem influência em todos os aspectos, até mesmo de doenças, doravante a chegar lá na meia-idade para frente. Não é eu que estou dizendo. A ciência em todos os seus aspectos. Então, o contexto familiar, o equilíbrio emocional, com aquelas variantes que é normal dentro de uma família, os problemas só mudam de lugar. Eles são os mesmos. Nós estamos falando de ser humano. Não estamos aqui falando de outros planetas, não. Estamos falando de ser humano. Mas que, à luz da doutrina espírita, a lei da encarnação e reencarnação, o honrar pai e mãe, os filhos difíceis, está justamente ligado a esse amor, ao que eu tenho feito ou o que eu fiz lá na infância dos meus filhos. A todo o aspecto do contexto emocional, afetivo, cognitivo, nesse desenvolvimento desse ser inteligente, que, de uma forma ou de outra, está intrinsecamente ligado, não está ali por acaso, ou mesmo nascendo das vias de fato, na normalidade de homem e mulher, ou numa adoção, enfim, não importa
o mecanismo que foi feita esse vínculo que veio a ser o filho ou a filha. Ou eu estou falando outra besteira, Marcos? Não, isso aí, Ronaldo, com certeza. Nós temos que lembrar. Aliás, deixa eu passar de novo a palavra ao Emmanuel, no texto aqui do livro Encontro Marcado, só para ressaltar um trecho que eu li no início, mas é bom nós ressaltarmos esse trecho, porque essa questão da educação, ou seja, o que os pais devem fazer diante desse filho desafio, difícil, problemático, o que os pais devem fazer? Então, o Emmanuel está dizendo aqui para nós: jamais ergas a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre ele possa elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Embora no dever de corrigi-lo, ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo, abençoa-o tantas vezes quantas se fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. E o tema de hoje está falando aqui também de como manter a harmonia no lar. Então, compete aos pais não bater de frente com esse filho difícil, com esse filho problema. Porque se os pais batem de frente com ele e levantam a voz, e fazem ameaças, e brigam, e discutem, isso e aquilo, é claro que o lar vai entrar em desarmonia, em desequilíbrio. Se ele é o ponto de desequilíbrio, os pais precisam ser o ponto de equilíbrio, sem deixar de corrigi-lo, de chamar-lhe a atenção, porque isso faz parte da educação, mas tentando fazer com que eles pensem, percebam, sintam, e sintam a autoridade moral do pai e da mãe. Ou seja, muitas vezes, não é, Ronaldo, nós vemos lares que, se ele existisse, né, mas que são verdadeiros representantes do inferno. Mas jogar toda a culpa disso no filho difícil não parece ser muito correto, porque, afinal de contas, o lar é feito pela convivência de todos. Por que nós estamos nos deixando perturbar tanto pelo filho difícil? Por que não olhamos as coisas que podemos fazer nesse campo da educação dele e da nossa educação? E como ressalta aqui o Emmanuel, orar por ele, pelo lar, por todos nós. Tem aquela hora que você está vendo ele bater de frente com você e que você precisa calar. Você fica quieto e não devolve na mesma moeda. Aliás, Jesus foi muito claro, né? Se alguém lhe bater na face direita, oferece a outra, ou seja, oferece a face da paz, da concórdia, né, do respeito, porque aí ele vai ficar falando sozinho. Tudo bem, ele pode chutar os móveis, ele pode usar palavrões, ele pode bater a porta da casa e sair para a rua, ele pode fazer um monte de coisas, mas ele não terá motivo para brigar com você, para lhe atacar. É um filho pródigo que Jesus retrata também muito bem esse aspecto. O filho pródigo está aí, é um exemplo também. Acaba voltando, de uma maneira ou de outra ele vai voltar, nem que seja pelas vias da reencarnação. Exatamente. Exatamente. Ronaldo, é aquela coisa que nós lembramos aqui, né? Que nós vemos que muitas pessoas só aprendem com a vida, com as suas experiências de vida. Infelizmente, porque todos nós gostaríamos que todos nós aprendêssemos através do amor. Mas quando você rejeita o amor, só sobra para você a dor. E muitos realmente vão bater. Meu pai, pai Marcos, por favor, você já está falando, já está vem cá, a sua experiência não vai ser igual à minha. Faz favor, me deixa eu aqui. Já vem você querer me dar conselho. A sua experiência, vou repetir, não é igual à minha, nunca. Exatamente. É isso aí. O Ronaldo está se colocando na posição aí da pessoa aqui do contra.
E é exatamente, mas sim, claro, as nossas experiências serão sempre diferentes, porque cada um de nós está no seu grau de evolução, cada um aqui tem a sua história evolutiva, tem os seus comprometimentos, os seus compromissos. As nossas histórias jamais serão idênticas, jamais serão iguais. Mas com a história dos outros, nós podemos tirar grandes aprendizados. Porque é aquela história. Bom, olha só, dizem que a bebida alcoólica faz mal para o organismo. Bom, mas para eu saber, eu preciso beber. Não. Quem disse isso? Ora, basta ver aí o que acontece com as pessoas que bebem, as pesquisas da ciência a respeito do alcoolismo. Ou seja, você não precisa experimentar, você não precisa passar por aquilo para saber como é, para que você possa decidir se vai ser bom ou não para você e para os outros. Porque senão nós sairíamos daquela seguinte política. Bom, olha só, dizem que nós precisamos combater a criminalidade. Mas como eu nunca roubei ninguém, nunca assaltei, nunca matei ninguém, eu não sei se isso é bom, se é contrário. Então é o seguinte, eu vou comprar uma arma e vou dar um tiro em alguém e aí vou ver. Ah, gente, claro que a vida não é assim, de jeito nenhum. Então nós estudamos, nós pensamos, raciocinamos, nós adquirimos conhecimento para que tenhamos discernimento entre o bem e o mal na hora de fazer as nossas escolhas. E assim é a vida. Então, ao olhar o filho problema, vamos lembrar que ele é um espírito, como nós somos. Que ele está reencarnado, como nós também estamos. E que, pela lei da reencarnação, ele tem vínculos conosco, como nós temos vínculo com ele. Não importa aqui discutir quais sejam esses vínculos. Não adianta você coçar a cabeça, o que será que eu fiz com ele no passado? Ou o que será que ele fez comigo no passado? Passado é passado, como lembrava o Chico, né? O Chico Xavier. Ninguém pode voltar lá para trás para refazer. Mas no hoje, com ele, nós podemos começar a construção de um futuro melhor. Uma outra observação, até porque o tempo já parece passar rápido, mas vamos. É o seguinte: o filho difícil, eu vou tirar assim, o filho difícil não, pais também difíceis, porque acaba mexendo com algo que nós temos que também nos transformarmos, ou não? Não seria esse aspecto também uma via de mão dupla? Educação sempre, não é? É porque ele, na verdade, nos desafia, justamente para termos que nos melhorar, certo? Ele vai nos cobrar, vai jogar em rosto, vai nos desafiar no seu comportamento, uma série de situações que vão acontecer. Mas essas situações, se soubermos bem trabalhá-las, elas, na verdade, vão nos edificar, elas vão nos educar. Ou seja, e nós, mesmo sem perceber, nós vamos nos melhorar graças a ele. Então, na verdade, diante do filho desafio, por mais às vezes absurdo que isso possa parecer a determinadas pessoas, mas através da lei da reencarnação, nós espíritas compreendemos bem isso, nós precisamos, não é, Ronaldo? Agradecer a Deus por ter um filho difícil conosco. Gente, nós não estamos ficando loucos, não. Tá? Não é nada disso. Não estamos perdendo o senso aqui, não, ao falarmos isso. É uma bênção, porque esta é a oportunidade, no aqui e agora, de crescermos espiritualmente e podermos reparar no passado. Ronaldo lembrou aqui o nosso querido Gerson Monteiro, e o Gerson tem um livro que vou indicar aqui para todos, que é um livro espírita que se chama Aqui se faz, aqui se repara. E ele traz exemplos belíssimos. Vale a pena a leitura dessa obra. Pois é. Se eu soubesse que meu filho Marcos fosse tão difícil, eu não ia nem pedir para. Não ia nem me casar, a verdade é essa. É interessante, né? É só observação. Mas você sabe que essa é uma fala também que existe, né? Se eu soubesse que ia ter um filho desse jeito, eu nem casava. E assim por dentro. Nós ouvimos essas coisas de vez em quando. Nós somos muito pobres em conhecimento da lei divina, não é? Olhamos muito só para nós, para o nosso próprio umbigo,
e esquecemos que a vida não é assim, e que a lei divina, sabe, tem um olhar muito mais profundo sobre isso do que nós normalmente temos. Mas e a frase no casamento diz o quê? Na alegria e na dor, não é isso? É, na alegria e na tristeza, não é? Então, vamos enfrentar com toda a coragem e toda a fé. É isso aí. Vamos às nossas perguntas, Marcos? Opa, vamos sim, vamos lá, vamos Aí, começar. já temos perguntas no ar, então vamos a elas. Rosilene Maceió, o que devo fazer quando os alunos não querem estudar e vivem fazendo bagunça? Bem, Rosilene, pela sua pergunta já dá a entender que você é professora e provavelmente do ensino fundamental. Sim, acontece muito isso, né? Eu e o Ronaldo somos da área da educação, sabemos muito bem como é isso. Quando você tem aquelas turmas endiabradas, né, como muitos professores falam, né, e que tem a energia toda e que não gostam de obedecer, se movimentam o tempo todo, e toda hora você tem que parar para chamar a atenção. Deve ser isso que está acontecendo com você, não é, Rosilene? Bem, olha só, criança é um ser humano, é uma pessoa. Vamos nos colocar no lugar dela? Aliás, é fácil fazer esse exercício, porque basta lembrar que nós já fomos crianças. Você está olhando agora para nós aqui na tela, está vendo que eu e o Ronaldo, por exemplo, já temos, né, barba branca, cabelo grisalho. Sim, porque nós já passamos daquela certa idade. Mas tanto eu quanto o Ronaldo já fomos crianças. É isso mesmo. E já frequentamos a escola, já sentamos nos chamados bancos escolares. Você, Rosilene, já foi criança também. Então, um pedido aqui: não esqueça que você já passou pelo mundo infantil. E cá para nós, é muito chato ficar sentado numa carteira, de frente à lousa e à professora, e ter que ficar ouvindo, ter que ficar lendo livro didático, copiando exercícios do quadro. É chato. E tendo pouquíssima participação. Aliás, se você fizer alguma pergunta que a professora não goste, o caldo vai entornar para o seu lado, não é mesmo? Ou seja, Rosilene, nós estamos precisando mudar isso. Estamos precisando fazer diferente. Muitas vezes os alunos fazem bagunça, não obedecem o professor, porque eles não conseguem sentir a escola. Eles não conseguem entender do porquê que tem que estudar tudo aquilo e daquele jeito. Eles têm muita energia, eles têm conhecimentos próprios, e nós precisamos permitir que eles trabalhem. Olha a nossa Fernanda Linhares aí, participando. Boa noite, Fernanda. Um grande abraço a você também. Então, mude o que você está fazendo em sala de aula. A minha primeira recomendação é a seguinte: pare de dar aula. Nunca mais dê aula, mas faça com que eles criem grupos de trabalho e pesquisa, trabalhe com rodas de conversa, entre com as artes dentro da sala de aula, transforme essa sala de aula num espaço agradável de aprendizado conjunto entre todos. Responda as perguntas deles, sim. Não esqueça de dar o bom dia, o boa tarde, tenha sempre um sorriso nos lábios. Muitos deles são carentes afetivos, são necessitados também de orientação, de olhar para você e ver bons exemplos. Deixe-os participar, que eles também deem ideias. Por que não? Porque o professor precisa estar aberto a aprender também com os seus alunos. Escola são pessoas. A escola só existe porque existem as pessoas. O ensino só acontece porque tem as pessoas, né, para aprender. Senão nada aconteceria. Então é preciso vê-los como seres humanos que querem participação. Eu estou lembrando aqui, agora aqui de memória, um professor que eu tive. Hoje seria o primeiro segmento do ensino fundamental. Não, segundo segmento do ensino fundamental. Na minha época, quando eu fiz o curso ginasial,
e eu tive um professor de ciências. E ele tinha uma apostila, ele recomendava que lêssemos a apostila. Mas sabe o que ele fazia? Ele entrava na sala de aula, já nos organizava em grupos, propunha o tema. Nós tínhamos a apostila dele, tínhamos também um livro, né, que era indicação da própria escola sobre ciências, química, física, né? E ele não dava aula. Nós trabalhávamos na sala estudando o tema, cada grupo, e depois ele fazia com que nós apresentássemos e gerava um grande debate, e permitindo que nós, alunos, fizéssemos, então, perguntas sobre coisas que não tínhamos entendido tão bem. Olha, era uma aula maravilhosa. E, de vez em quando, ele tinha dois tempos completos de aula, né? Uma aula atrás da outra, eram 2 tempos. Né? Aí nós adorávamos. Parece incrível, né? Como é que é? Vocês gostavam de ter a aula do mesmo professor em 2 tempos direto? Adorávamos desse professor. Ele não era chato, ele não ficava despejando conteúdo, ele organizava o trabalho que era participativo e dinâmico. Com ele, nós não fazíamos bagunça de jeito nenhum. Mas até hoje, eu vou confessar aqui a todos que estão nos acompanhando, aqui o meu caro Ronaldo, como eu me arrependo do que nós fizemos com a professora de geografia. Pobre, coitada, porque ela sofreu nas nossas mãos, porque nós não gostávamos dela e como ela dava as suas aulas. Mas é isso, é dinamizar, facilitar, ser o facilitador do processo. Próxima pergunta. Márcia, Cuiabá. Minha filha de 3 anos mostra ter amplos conhecimentos. Como explicar isso se ela não está na escola? Boa pergunta. Ronaldo, vamos lá. Vamos aqui fazer um ping-pong. Dá para explicar isso sem entrar com a reencarnação? Não, já começa por aí. Não tem como. Só pelo lado da psicologia ou pelas múltiplas inteligências? Não sei. Será? Não é? Pois é. Pois é. Sim, o Ronaldo acaba de lembrar aqui as inteligências múltiplas ou múltiplas inteligências, que é um estudo do psicólogo norte-americano Howard Gardner. E Gardner vem nos lembrar que nós temos essencialmente 7 a 9 inteligências, como ele chama, né, como ele classifica, tá? E que já fazem parte, tá, da criança, e que você tem que trabalhar essas inteligências para permitir sempre o seu melhor desenvolvimento. Mas mesmo assim, nós temos uma perguntinha ao Gardner. De onde vêm essas inteligências? Por que a criança já nasce com ela? Então é a pergunta aqui. De onde vêm os conhecimentos que a criança revela logo em tenra idade? Como explicar aquele garotinho que olhou para o piano, foi lá, sentou e começou a tocar lá um noturno de Chopin? Ninguém nunca ensinou isso. Nada. Na verdade, em casa ele não tem piano. Mas ele já teclava lá nisso e naquilo. E quando ele chegou no local que tinha um piano, ele foi lá e, como se fosse um pianista, tocou o noturno de Chopin. De onde ele traz isso? Só existe uma explicação razoável para isso: a reencarnação. Ou seja, isso já é um conhecimento, é uma aquisição desse espírito em encarnação passada. Ou seja, ele já estudou isso, ele já sabe, já está nele. E aí a criança revela. Antigamente, essas crianças eram chamadas de crianças prodígio. Atualmente, nossa ciência mudou a nomenclatura e hoje são crianças de altas habilidades. Mas o fato é que a ciência não sabia explicar a criança prodígio e continua a não saber explicar a criança de altas habilidades. Mas quando colocamos, através do Espiritismo, a reencarnação, e que nós todos já tivemos vidas passadas, onde estudamos, tivemos experiências, aprendizados, desenvolvemos isso ou aquilo, aí nós temos a explicação. No caso do garoto,
2, 3 anos de idade, tocando no noturno de Chopin, é claro que em encarnação passada ele estudou música e provavelmente foi um virtuoso do piano ou de qualquer outro instrumento e ele não viu nenhuma dificuldade nisso. E assim por diante, em todas as áreas do nosso conhecimento. Então, boa parte desses conhecimentos é o espírito que está trazendo. O nosso Tiago Lúcio, também nos parabenizando aí. Uma boa noite a ele. Somos almas imortais e o desenvolvimento dessa criança tem que ser natural, nada de forçar a barra. Respeitando as fases naturais da criança. Isso é que é importante. Pode desenvolver, mas respeitando as fases naturais da infância. Próxima pergunta. Kátia, não sei mais o que fazer para controlar meus filhos. Qual é a solução? Interessante que ela não fala o que é. Ela já deve estar por aqui com a situação dos 3 filhos. Com certeza, Ronaldo, com certeza, porque ela parece estar fazendo um pedido de socorro. Ela já não sabe mais o que fazer para controlar esses 3 filhos, que muitos colocam, né, que são filhos que têm uma energia, né, terrível, e que normalmente, né, então, não obedecem, não conseguem ter limites, vivem aprontando, e você não pode piscar o olho, porque se piscar o olho, já aconteceu alguma coisa. É só dar o celular a ele, deixar ver televisão à vontade, não? Bom, é um caminho, Ronaldo, sem dúvida alguma, né? Já que eles, né, são tão ativos e dão tanto problema, vamos lá, mas é melhor amarrá-los na cadeira, né? Porque sabe-se lá, né? Porque apesar de dar o celular na mão deles, para eles ficarem lá grudadinhos na telinha, né? Dependendo de como for, ele pode ficar zanzando pela casa e ainda aprontar alguma coisa com o celular, não é mesmo? Olha, eu tenho um casal amigo, muito amigo, gosto muito deles, são espíritas. Tá? Eles têm 2 filhos. Hoje já são adultos, né? Os filhos são adultos. Quando eu os conheci, eram 2 garotos ainda. E desses 2, o mais novo era justamente essa criança. Era você piscar o olho, ele já tinha feito alguma coisa. Era impressionante. Era o desafio em pessoa. Mas olha, e eles passavam cada situação com o garoto. Mas como espíritas, compreendendo os vínculos que vêm do passado e que precisavam muito amá-lo e fazer as corrigendas necessárias, o que esse casal amigo fez? Se dotou de toda a paciência do mundo. Porque eles entenderam que não adiantava bater de frente, ficar brigando a toda hora, fazer aqueles suplicastigos. Não. E utilizar a autoridade moral. Então, dotados de paciência, eles repetiam os ensinos e as corrigendas 1000 vezes no dia, se necessário fosse. E combinavam entre os dois, quando eles tinham que sair, fazer compra do supermercado, etc., né? Eles se revezavam em quem fazia, por exemplo, as compras e quem controlava o filho. Porque tinha que fazer isso. Porque se não fizesse isso, ele ia apontar. Tá? E assim o tempo foi passando, E eu estive com eles. Eles não são aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Eles são de fora. Estive com eles várias vezes, em vários anos. E o garoto cresceu. E hoje, um rapaz, ele conseguiu se formar, tá, na faculdade, tem emprego. E a última vez que eu estive com esse casal amigo, eu perguntei, e aí? Né? Porque agora, olhando para ele está no centro espírita, tá, trabalhando também, né? Eu falei, e aí? E aquele lá da infância? Ele falou, olha, graças a Deus. De vez em quando ele tem ainda uns ataquezinhos, assim, uns comportamentos que nós temos que dar aquela chamada de atenção nele. Mas olha, a nossa influência, a evangelização no centro espírita, o passe, as orações em torno dele, tudo com o tempo foi surtindo o efeito. E até que ele realmente começou a melhorar. Então, esse é o papel dos pais.
Então, paciência, autoridade moral e corrigir quantas vezes se fizer necessário até que eles aprendam. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que pode, pode. O que não pode, não Pode, não pode. pode. Ponto. Não tem vírgula, mais não existe. É verdade. Fernanda Linhares, olha só. É aconselhável tirar a criança, perdão, é aconselhável tirar a criança da escola ou adiantar a série pelo fato da criança alegar que tem conhecimento do conteúdo? Fernanda, eu passei por isso. A lei até nos faculta isso. Não há necessidade de tirar. O Marco vai dar continuidade. Eu quero lembrar, mas porque eu passei por isso. Eu pulei, né? Porque a gente pula do primeiro para o terceiro. Eu sempre tive esse desenvolvimento e não escrevia nada. Então, a coisa era. Bom, não vou falar de mim, mas é uma realidade que eu vivenciei e meus pais permitiram que eu pulasse do primeiro para o terceiro ano. Então, é possível sim. Vou repetir. Hoje, como professor, eu digo uma coisa: tem que se fazer toda uma análise de conteúdo com essa criança. Porque não é simplesmente pegar a criança e vamos, né, jogá-la. E não é por aí. Existe um acompanhamento, que, se de fato haver isso, ela vai fazer, há uma possibilidade dela fazer essa conjunção. Não necessariamente tirar ela da escola. Por que tirar ela da escola? A minha observação, Marcos, só para acrescentar um pouco. Sim, Ronaldo, mas está correta. A escola é muito importante, porque nós não podemos olhar para a escola apenas como aquele local onde os nossos filhos vão ter aprendizados de conteúdos curriculares. Quer dizer, vai para a escola porque precisa aprender matemática, precisa aprender a ler e escrever. É muito mais do que isso a escola, porque a escola é uma instituição que deve preparar as crianças para a vida. A escola propicia também o relacionamento social, porque a criança vai aprender a viver não apenas com outras crianças, mas também com os adultos que estão lá dentro da escola. Então, tudo isso é muito importante. E lembremos aqui que criança de alta habilidade é raro, sabe? Nosso filho pode sim apresentar, sim, muita inteligência, um bom desenvolvimento, facilidade em aprender as coisas, mas não significa que seja uma criança de altas habilidades, ou a famosa criança prodígio. Aí já é outra situação. E o Ronaldo pontuou muito bem. Olha só, bom, você está observando que seu filho está além da série em que ele se encontra matriculado, o que você deve fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável? Vai procurar a escola, vai conversar com a coordenação pedagógica, porque essa criança precisa passar por uma avaliação. E é uma avaliação pedagógica, tá? E não simplesmente uma decisão sua. Você comunica a escola, você mostra a escola e solicita que a escola, então, observe melhor isso e faça uma avaliação. Para ver se os pedagogos, aqueles que compõem o quadro pedagógico da escola, vão chegar a essa mesma conclusão. A lei faculta. Sim, pode sim, perfeitamente. Nós temos aí adolescentes que já estão formados em universidade, porque a lei permite isso. Mas ele só chega nisso depois de passar por vários testes, por várias avaliações. Então vamos ter calma nisso. A escola é muito importante. Não tem por que, concordo aqui com o Ronaldo, não tem por que tirar da escola. Você pode até trocar de escola, considerando que uma outra escola vai servir melhor para o seu filho. Mas acompanhar a escola é muito importante, porque ela dá toda essa preparação para a vida. Então tem que abrir diálogo com a direção, a coordenação pedagógica da escola, para que o seu filho seja melhor observado e avaliado. Até porque a criança já está tem coleguinhas, tem outro aspecto aí que pode ou não afetar. Só uma característica também importante isso. E aí, poxa, mamãe, eu gostei da escola, e meus colegas, tem todo um contexto aí que mexe muito. Não parece não, mas mexe e muito.
um desenvolvimento. Próxima pergunta. Renato, São Paulo. Gostaria muito que meu filho seguisse minha profissão, mas ele não parece interessado. Como devo proceder? Delicado, hein, Marcos? Renato, nós devemos respeitar as tendências dos nossos filhos. Sonhar que eles sigam a nossa profissão, sonhar que eles nos substituam no nosso empreendimento, sim, isso acontece, é natural. Mas devemos lembrar que os nossos filhos são individualidades, espíritos reencarnados, com a sua missão, com a sua personalidade, com o seu planejamento reencarnatório, e que nós não devemos violentar as suas tendências pelos nossos sonhos. A vida é deles e eles têm que ter a liberdade de construir a sua vida e não que eles tenham que fazer o que queremos que ele nos faça. Antigamente isso acontecia muito. Os pais, principalmente o pai, já que nós temos uma família patriarcal, escolhia o que o filho ia ser, com quem a filha ia casar e assim por diante. Mas nos lembram os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos que isso provocou uma massa enorme de seres humanos frustrados, de maus profissionais, de casamentos só de fachada e assim por diante, porque não soubemos respeitar as tendências e o planejamento reencarnatório dos nossos filhos. Podemos conversar com eles, podemos levá-los a conhecer a nossa profissão, o nosso escritório, a nossa indústria, enfim, claro que podemos. Mas se ele começa a revelar falta de interesse e, pelo contrário, ele começa a mostrar aptidão para outras coisas, nós precisamos entender isso e permitir que ele faça, então, a sua caminhada. Claro que nós vamos falar que queria tanto que o meu filho fosse o meu substituto aqui na empresa, mas ele só quer saber de artes plásticas. Bem, ora, mas pense o seguinte, ele pode se transformar num grande artista plástico, fazer grandes coisas. Mas e o meu empreendimento? Vai ficar nas mãos de quem? Ora, faça o seguinte, transforme a sua empresa, que ela não seja mais uma empresa familiar, para que então seus sócios e outros possam tocar para frente, porque ele não veio para isso, ele está mostrando isso, não é mesmo? Então, nós temos que respeitar isso. Eu, por exemplo, eu sou escritor, educador, tenho uma filha, e a minha filha é odontóloga, e tenho um filho, e o meu filho é tecnólogo da informação. Nenhum deles enveredou nem para a literatura e nem para a educação. Sim, mas eles mostraram essas tendências desde cedo, foram se formando, era isso que queriam, estão muito bem, obrigado, felizes nas suas profissões, na sua caminhada. Então, olha, temos que observar, perceber as tendências dos nossos filhos, respeitar essas tendências e abrir espaço para que eles se encontrem e eles se realizem, mesmo que o sonho deles não seja o nosso sonho. Mas nós, pais, não temos que sonhar pelos nossos filhos. Nós temos que permitir que eles tenham os seus próprios sonhos. Perfeito, Marcos. Mais perguntas? Edilaine, Salvador. Fui educada pelos meus pais com surras e castigos. Devo fazer isso com meus filhos? É uma questão grave, não é, Ronaldo? É uma questão grave. Eu já ouvi muitas pessoas. É delicado. Já ouvi muitas pessoas dizerem: agradeço muito as surras que a minha mãe me deu, porque graças àquelas surras é que eu me tornei um homem de bem e hoje estou casado, etc, etc. Bom, vamos com calma. Vamos com calma. Na educação, falando aqui em termos pedagógicos, nós jamais
seremos a favor da violência, nem a física, nem a psicológica. Jamais, porque isso não é, de fato, educar. Mas compreendemos os pais, na maioria das vezes, com muita boa intenção e também por ignorância, que criaram seus filhos na base das surras, da vara, da chinelada, das pancadas e assim por diante, ainda mais aqueles filhos rebeldes, que é o tema do programa de hoje. Nós compreendemos muito bem isso. Mas, veja só, por que fazer isso agora com seus filhos? Tá? Nós temos como educar com amor. E sempre lembrando, eu e o Ronaldo sempre lembramos aqui, né? Amor não é melado. Amor não é passar a mão na cabeça. Ai, meu filhinho, ai, minha filhinha, vem cá. Não, ele acabou de queimar o rabo do gato. Como é que você vai colocar ele no colo e passar, meu filhinho? Porque a vizinha veio lá ralhar, lá. Mas a vizinha tem razão. O seu filho queimou o rabo do gato dela. Então você não pode desculpar o seu filho pura e simplesmente. Você tem que mostrar a ele que ele agiu de forma errada. Isso não se faz, isso não se deve fazer de jeito nenhum. Agora, não significa que você tenha que dar uma surra de arrancar a pele dele. Não, em absoluto. Para educar, nós não precisamos violentar. Não há essa necessidade. Então, isso que acontecia no passado, desses castigos fenomenais, essas surras, hoje nós já compreendemos que, na verdade, nada disso educa. Isso, na verdade, assusta, contém, pode até frustrar, pode gerar ódios, revoltas, mais rebelião e assim por diante. Então, amemos. Agora, o amor corrige, o amor dá limites, o amor cobra também as responsabilidades e as consequências. O amor também age com autoridade. Mas não precisamos bater. Não precisamos dessas surras. Hoje você até pode considerar que isso foi benéfico para você. Será mesmo? Será que, no fundo, você não deseja que seus pais tivessem não batido em você? Tivessem não te dado aquelas surras? Mesmo que hoje você diga para si mesmo, ah, mas eu merecia. Todos nós merecemos amor. Então, a nossa recomendação, à luz da doutrina espírita e à luz da pedagogia, é que não, você não deve fazer com os seus filhos, necessariamente, o que os seus pais fizeram com vocês. Os tempos são outros. E a educação deve ter por base o amor. Com certeza, Marcos. E foi por amor também, ainda em que época, nós já falamos sobre isso aqui também no outro programa. São épocas diferentes, educações que vão sendo levadas à compreensão também. Fernanda, nós é que te agradecemos. Gratidão pela pergunta. Marcos, chegamos ao final. Verdade. E aí? Vamos nos despedir. Agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. Que Jesus os abençoe. A pandemia está aí ainda. Parece que está saindo ou não está. A Europa parece estar voltando, a China, enfim. Vamos continuar com as recomendações. Podemos até já visitar um amigo, etc., mas ainda mantendo todo o conteúdo do álcool em gel, enfim, tudo que a parte sanitária nos pede. Não é isso? Devemos isso à saúde, devemos isso à empatia que devemos ter uns com os outros. Muita paz. Que Jesus os abençoe. Gratidão. Gratidão a Tavares e a todos vocês. Marcos, gratidão também. E lembrando, neste encerramento, que se você tem um filho difícil, ele é aquele espírito que está clamando pelo seu amor. Todos nós estamos vinculados em família pelos laços da reencarnação. Dotemos-nos, portanto, de paciência, de amor, para hoje, aqui e agora, repararmos esse passado, construindo o nosso futuro mais feliz.
A todos, o nosso abraço, nosso desejo de paz, de amor, as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos, e que possamos estar de volta neste encontro, próxima segunda-feira, 8h30 da noite, em mais um Espiritismo e Educação, pelo Web Rádio Estação da Luz. Até o nosso próximo encontro.